A física, a dita física quântica, que se eu não falar disso, o Gabriel vai me bater. Daqui a pouco voa uma caneta uma caneta na minha cabeça. Um sorrisinho surgiu no É, rosto porque a dele. molecada tá curiosa. O que é a física quântica? Você assistiu Homem-Formiga? Uhum. Tem um momento em que ele diminui muito lá, né? Que ele vai pro mundo quântico, né? Uhum. É isso, o mundo quântico é o mundo das coisas muito pequenininhas. O que a gente descobriu? Que quando você tá nesse universo das coisas muito pequenas, as regras da física, as leis físicas, elas mudam. Elas são diferentes. O que não agradou os cientistas, né? Porque dentro da ciência, você sempre teve o determinismo. A mais B igual a C. Pá. Uhum. Se eu sei as condições iniciais, eu vou descobrir as finais. O carrinho saiu com uma velocidade tal, percorreu tal distância. Dá para medir o tempo, não sei o quê. Então, você tem uma coisa determinística. A física quântica, ela traz algo que não é determinístico, que é probabilístico. Isso incomodou muito os cientistas. O próprio Não Einstein... tem como calcular. Todas as leis físicas não valem. Não é bem assim. Elas são um pouco diferentes. E, por exemplo, o Einstein, ele foi um cara que auxiliou muito no desenvolvimento da física quântica. Mas ele não curtia a ideia de ser probabilístico. Tanto é que ele tem uma frase lá, Deus não joga dados. O que ele quer dizer? Que o universo não é probabilístico, mas é. Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? É que as analogias, elas sempre são limitadas, mas eu vou tentar fazer uma analogia. Vamos imaginar que tem um morro, tá? E Uhum. um carrinho, ele tá tentando subir o morro. Se ele tiver energia suficiente, ele sobe o morro, né? E depois ele desce do outro lado. Beleza. Se ele não tem energia suficiente, você espera que o carrinho suba e uma hora ele cai, né? Não vai Uhum. conseguir atravessar. Agora imagina, o carro vem, ele não tem energia para atravessar, de repente ele tá do outro lado. É isso que acontece no mundo quântico, assim. O elétron, às vezes, ele não tem energia para ir de um orbital para outro e, de repente, ele mudou de orbital. E a gente não sabe por quê, mas a gente calcula uma probabilidade. 74% de chance disso acontecer, entendeu? Então, a gente consegue utilizar Faz isso, estatística só. super estatística, assim, super probabilidade estatística, e a gente consegue usar isso no dia a dia. Por exemplo, o celular funciona por causa disso. É um fenômeno chamado tunelamento quântico. É um nome feio, né? Pã! O que é isso? Tecla SAP aquilo, que eu não entendo nada. Ó, quem quiser os detalhes, pode falar de outros canais? Pode, Tá. É imagina. porque Isso tem aqui é tudo livre. tudo livre, então Mas tá eu bom. quero que você explique, porque a Eu vou pessoa não vai parar explicar. de te ouvir para ir ouvir Sim, outro. claro. Se quiser mais detalhes, tem lá no Ciência Todo Dia. Uhum. Mas basicamente é o seguinte, vamos imaginar um circuitinho do celular, e aí se passa muitos elétrons, queima o negócio. Se passa pouco elétron, o negócio não funciona. Tem que ter uma medida certa, né? Uhum. Digamos que o dispositivo que consegue armazenar a quantidade correta de elétrons, ele envolve essa probabilidade, porque assim, se o elétron chega com muita energia, ele zoa o negócio. Se ele chega com pouca energia, ele não passa. Por existir o tunelamento quântico, mesmo quando ele chega com pouca energia, às vezes ele passa. É o quê? Um túnel? Um atalho? Imagina uma caixa fechada, e aí você quer... Não, vamos imaginar essa sala aqui. Essa sala tá fechada, a Uhum. porta tá trancada. E aí você vem, E eu você não tem a passo chave. parede. Isso. Você vem e você não tem energia suficiente para quebrar a porta. Mas de repente você entrou. É tipo isso. E o celular é isso? Uma parte do... se a gente imaginar o circuitinho lá do celular, É. bom, o circuito, né? Os elétrons ficam passando pelo circuito para funcionar, certo? Uhum. Imagina que tem vários pontos desse circuito que o elétron não teria energia suficiente para passar e mesmo assim ele passa. Então, mas aí é na probabilidade. E a É na probabilidade. probabilidade dele não passar é quando pifa o aparelho? Não, uma parte dele não vai passar, mas a parte que passa é o que permite funcionar. Então, nessas, você tem que você tem que conduzir, na verdade, induzir uma quantidade maior para ter essa margem de erro. A gente consegue fazer esses cálculos. Então, ó, se tem uma probabilidade de 70%, então a quantidade é essa, enfim, dá para fazer E essas... ninguém explica. A gente não sabe o porquê que acontece, mas a gente sabe que acontece. Então a gente aproveita e A trabalha gente com sabe isso. que vai lá para outro lado. Agora, como foi para outro lado, ainda a ciência não explicou. A gente não... O lance da ciência é o seguinte, é criar modelos de explicação, né? Então pode ser que amanhã o Gabi crie um modelo melhor que explique isso. Então a gente vai começar a seguir a verdade dele. E Entendi. pode ser que semana que vem você crie um modelo melhor.
O modelo melhor que eu tô falando é o mais abrangente, que Sim. explica mais coisas, né? E é Uma mais... forma diferente de explicar. Quanto mais simples e mais abrangente, melhor. E por que que a gente não alcançou 100% de controle sobre isso? Porque as pessoas, eu acho que elas caminham cada vez mais por uma vida. Quando eu falo materialista, não é no sentido de político da coisa, é daquilo que dá pra ver, né? Tipo, essa garrafa. Se eu falar assim, ó, em torno dessa garrafa tem uma áurea, pronto, já pifou a cabeça da pessoa, porque ela não enxerga. O que que impede a gente de enxergar 100% dessa situação na física quântica? É que eu acho que não tem o 100%, não tem a verdade absoluta, assim, que você Não vai... existe? É isso que eu quero que você fale. Esse é o lance, eu acho que não, tipo, a palavra até é descoberta, né? Uhum. É, literalmente descobrir, tirar a cobertura, né? Então é como se tivesse uma caixinha ali, eu vou tirar o véu que tá e vou ver ali dentro da caixinha a verdade. Eu acho que isso não existe porque tudo depende de como a gente percebe as coisas. Então, essa garrafinha que você pegou agora é sólida, você sente ela Uhum. sólida. Se você fosse muito pequenininha e atravessasse ali os átomos dessa garrafinha, ela não seria sólida. Estaria atravessando por ela, né? Tudo depende da sua percepção. Pode ser que um outro ser, um alienígena, chegue aqui, pegue a garrafa e sinta ela não sólida nem líquida, sei lá, ele sinta de outro jeito. E tudo depende da sua percepção. Gente, que conversa brisada. É bem aquela coisa de você ver, que nem viajei pro espaço, a gente olha o planeta Terra, a gente olha ele assim, ele é uma bola. Mas entrando aqui no planeta e estando na Terra, a gente vê vários formatos, não é uma bola. É É, isso. isso também é. Por exemplo, eu tô vendo sua blusa aqui, seu blazer rosa. Uma pessoa que enxerga diferente, por exemplo, um daltônico, alguém que tem um grau, né, de daltonismo, vai enxergar uma outra cor. E na verdade, o rosa que você vê talvez não seja o mesmo rosa que eu vejo, Uhum. né? A gente imagina que seja, É, porque e pra quem estiver assistindo e vendo outra cor, não se preocupe. A gente trata a imagem, pode ser que a cor mude mesmo, tá? O problema não tá em vocês. Mas sim, a vale pessoa já esse exemplo. sai, putz, a minha visão tá ruim, né? Então fala, nossa, mas eu acho que eu tenho algum grau de daltonismo, porque eu tô vendo vermelha, que às vezes ela fica laranja ou vermelha, vai entender. Mas Mas eu o entendi o que você quis incômodo dizer. dos cientistas é o seguinte: pelo fato das nossas percepções enganarem a gente criou ferramentas, né, que são as ferramentas aí usadas pela ciência, é um Uhum. método científico, né, para tentar se aproximar dessa verdade. Então, independente daquilo que você sente, independente daquilo que eu sinto, vamos tentar chegar numa verdade. Então, você pulou na piscina, você fala, a piscina tá com água fria. Aí eu pulo, eu sou um cara mais calorento, eu penso, nem tá tão fria assim. Uhum. Você sentiu mais frio, eu senti menos. Qual que é a verdade? É o que está no termômetro. Então a gente tem uma ferramenta para medir, entre aspas, a verdade, né? Então Uhum. a temperatura é absoluta, independente do que você está sentindo, tem uma temperatura ali, certo? Uhum. O que a ciência tenta fazer é isso, criar ferramentas para criar essas verdades, né? Para tirar esse fator da nossa sensibilidade aí, da nossa sensação, porque isso engana, entendeu? Entendi. E aí Mas a gente não tem essa ferramenta nesse mundo quântico, então. Tem só a questão das probabilidades. Porque pensa assim, todas as ferramentas são feitas por coisas, materiais, e tudo que é matéria tem átomos. O mundo quântico é menor do que o átomo. Que ferramenta é essa Que vai fazer que é isso, menor é. que Não ele, não, tem como. entendeu? E o buraco negro, o que que é? Tem a ver? Não tem a ver? Então, sabe o Stephen Hawking? Uhum. Morreu recentemente. Ele tentava justamente uma união dessas duas coisas, né? Porque assim, quando a gente fala de buraco negro, a gente está falando sobre teoria da relatividade do Einstein, né? Uhum. Esse é um campo da física. A física quântica é um outro campo. Lembra que eu falei que quanto mais abrangente for sua teoria, melhor? Quanto mais... Uhum. Então, se você tiver uma teoria que consiga unificar quântica e relatividade, ela é uma ótima teoria, né? Isso foi o que o Hawking tentou fazer. E o buraco negro, a gente pode pensar... Porque assim, as estrelas têm vida. Elas nascem, vivem e morrem eventualmente, tá? Ah, é? Elas morrem. As estrelas? Sim. Mas não tem as constelações que são as mesmas há muito tempo? Eu vou fazer umas perguntas meio, bem burra, tá? Não, Não, não me... não tem Porque eu sou pergunta nerd burra, não. curiosa, eu não sou aquela nerd aplicada. Então, porque tem as constelações e tudo, são estrelas. Uhum. Quando você fala que a estrela morre, eu começo a chorar aqui. Como assim? Não, o bom é que ela demora bilhões de anos, milhões de anos, entendeu? Hum. Então, até você ver...
você não perceberia a morte de uma estrela, porque sua vida dura bem menos. E como que a gente sabe que a estrela morre se a gente não tá aqui há bilhões de anos? Não, então, a gente consegue ver, assim... Eu gosto de fazer analogias, tá? Eu adoro. Pode mandar bala. Você tá numa praia deserta, Uhum. tá? E não tem ninguém, nada, nem bicho, nem cachorro, nada. Só que você olha pra areia e você vê pegadas. Você olha pra uma pegada, a pegada tem, parece de um sapato, 40 e tal. Qual que é a sua conclusão? O que você conclui? Que alguém passou por aqui. Alguém passou por ali. Esse alguém seria como? Uma pessoa que usou sapato. Certo? É 40 o número. Uhum. O que você imaginaria da pessoa? Eu não vou falar que é um homem porque eu calço 39. Então eu ia falar assim, a Tabata passou por aqui. A Tabata passou, pode ser. Mas não era uma criança, Não. certo? E... Se for, é um pouquinho anormal. Exato. Então já dá pra Não, você... se bem que não, eles estão muito precoces. Começa a andar já com a lanche. Já dá pra você concluir algumas coisas. Ó, alguém passou por aqui. Sim, é um provavelmente um adulto. adulto e tal. Você não viu, mas tem um rastro ali, né? Uhum. Às vezes a gente consegue supor coisas, né? E ter boas hipóteses só com esses rastros. Então, você consegue perceber coisas no universo e você pensa, algo aconteceu aqui, né? A gente sabe da história de vida das estrelas pela composição química delas, né? E pela temperatura que elas estão, o tamanho delas, né? Tem um monte de coisa que influencia. Então, a temperatura influencia no brilho, por exemplo, o tamanho também influencia um pouco. Tudo isso faz com que a gente conclua que ela tem um tempo de vida. Por quê? O Sol, por exemplo, não é uma bola de fogo. Como assim? Você tá desconstruindo toda a minha cabeça. Vocês também estão com o neurônio explodindo? Eu tô... Gabi, você sabia que o Sol não é uma bola de fogo? Ah lá, ele Sabia sabia. por quê? Era o quê, então? Se eu não me engano, uma estrela que é composta por vários gases que fazem parecer que é fogo. Ai, toma. É muito bom. Ó o papai orgulhoso. Dando palminha nele. Que pena que vocês não estão vendo essa cena. Gente, eu não sabia. Não, porque pensa, no espaço a gente tem o vácuo, né? E para ter fogo tem que ter oxigênio. Pra É combustão, verdade, né? Então... Uma coisa tão simples. E eu sou muito burra, né? Não, mas isso Eu sou um idiota. Você não é burra. Isso é uma coisa bem comum Sim. das pessoas pensarem, mas assim... Eu adoro ser burra numa mesa. Eu falo pras pessoas, você quer evoluir na vida? Seja a pessoa mais burra sentada na mesa. Você aprende pra caramba. Eu adoro ser a burra. Não ligo não, pode falar. Eu tô adorando, eu tô assim, ó. É porque assim, pensa que tem um combustível ali que tá sendo queimado e tá gerando energia. Quando esse combustível acabar, a estrela vai morrer, né? A força da gravidade ali vai ser tão grande, vai fazer a estrela colapsar, que a gente fala. Então a gente consegue saber, se tem tanto de combustível, vai durar tanto tempo. Tipo, coloquei um tanque no meu carro, eu consigo viajar até tal lugar. E como que você mede isso numa estrela? A gente chega perto de uma estrela? Não chega ainda, Não, né? então, isso que é o legal da física, cara. Você consegue saber os elementos químicos que tem lá sem ir até lá. Só observando a luz que ela emite. Então, sabe um prisma? Aquele negocinho de vidro, assim? Você já viu a capa do Pink Floyd? Uhum. A luz passando Eu e formando um tenho, arco-íris, você tem? Deve estar enfiado. Ou se eu levei pra casa. Aquela pirâmide pequenininha tá aqui? Tem pirâmides aqui, mas não são transparentes. Não, tem uma transparente. Acho que eu levei pra casa uma transparente. Enfim. Quem manja de Pink Floyd já viu aquela capa, né? Sim. A luz branca chega e se divide em várias cores. Aí, como que era o nome do cara? Se eu não me engano, Fraunhofer. Foi um cara que viu aquelas cores, né? Refratadas, que a gente fala, né? Então, aquele espectro. E ele resolveu olhar aquilo bem de pertinho. E ele viu que nessas cores, são as cores do arco-íris, né? Tinha umas faixinhas pretas, assim. Aí ele ficou pensando, mas por que tem essas faixas pretas? Depois, né, a gente descobriu que aquelas faixas pretas correspondem à mudança de orbital dos elétrons de cada elemento químico. Então, dependendo do padrão das faixinhas pretas, você sabe, isso aqui é um hidrogênio, isso aqui é sódio, não sei o que, sabe? Então, você pega a luz de uma estrela, faz a luz passar pelo prisma, fica aquelas cores do arco-íris. Aí, de acordo com o padrão das faixas pretas que tem ali, você sabe quais elementos químicos tem lá.
entendeu? E aí Gente, é que muito louco. brisada. Eu quero fazer faculdade de física agora. Quero fazer um Faz, curso. pode fazer, é legal.